A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para sempre. Amém. Como antes já anunciamos, as palavras da Bíblia Sagrada que vão servir de texto base, a nossa mensagem de hoje, são as palavras do Evangelho do dia, Marcos 10, 23 a 31. E baseados então nesse trecho bíblico, nós queremos refletir nesta manhã sobre o seguinte tema, que é uma pergunta: vale a pena toda renúncia por Jesus? Que Deus abençoe esta mensagem na vida e no coração de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos em Cristo Jesus, que estão aqui, também amigos em Cristo Jesus que estão nos acompanhando em nossa transmissão. Saúdo a todos mais uma vez e desejo a todos um domingo feliz com a palavra do Senhor e o seu amor. Um jovem senhor muito rico aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus aconselhou a cumprir os mandamentos de Deus. Ele então respondeu que isso ele já praticava desde criança. O Salvador então olhou com muito amor e lhe disse para vender tudo o que ele tinha e distribuir este dinheiro arrecadado aos pobres. E depois, disse Jesus, depois você vem e siga-me. Ao ouvir isso, o homem fechou a cara e foi embora triste, porque ele era muito rico. O seu coração era um armazém de ganância e ali não havia lugar para Deus. Sua avareza o afastou do amor do Salvador. O seu apego sórdido à opulência roubaram-lhe os céus. Meus ouvintes, essa história foi o texto bíblico do Evangelho do domingo passado. O pastor Mateus, inclusive, utilizou como base para o seu sermão e nos instruiu e acalentou com a mensagem de como Jesus olha com amor aos pecadores. O Evangelho de hoje é uma continuidade ao referido episódio. E Marcos é o único dos evangelistas a afirmar que depois que o homem rico foi embora, Jesus olhou para os seus discípulos e por 2 vezes ele repetiu que é muito difícil entrar no reino dos céus. Isso acontece porque as pessoas dominadas pelo dinheiro se tornam tão autossuficientes que o convite amoroso de Deus não as atrai. Percebam que Jesus não disse que os ricos não podem entrar na vida eterna. Ele adverte sobre o perigo das tentações da riqueza. Na segunda estrofe do hino que nós cantamos, se vocês prestaram atenção, a letra diz isso igual ao texto. A cobiça do dinheiro é a raiz de todo o mal. Cuide o crente verdadeiro, que lhe pode ser fatal. Quando já se distanciaram do caminho do Senhor e da fé se desviaram, vítimas de angústia e dor. É bonito a letra desse hino. É exortativa, chama atenção.
nos ensina, nos adverte, nos instrui. Perceba então que Jesus não disse que os ricos não podem entrar. Ele apenas está advertindo sobre o perigo. E ele se preocupou com aquele homem rico, porque no coração daquele homem as riquezas é que dominavam. E ele fazia das riquezas o seu Deus, o seu objeto de adoração. E o Senhor Jesus não queria e não desejava que os seus discípulos se encaminhassem para este mesmo caminho. Por isso, olhando para suas faces, com amor, Jesus falou, conforme Marcos registrou no seu Evangelho, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando eles ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Então o Salvador repetiu a mesma frase e acrescentou um provérbio. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Se na primeira vez os discípulos já ficaram espantados, agora eles ficaram espantadíssimos. E então perguntaram, quem é que pode ainda se salvar? Obviamente, o provérbio citado não pode ser tomado ao pé da letra. Hoje nós também temos provérbios semelhantes. Mas o do camelo e da agulha se usava para dizer que algo era inviável, era impossível. E realmente, meus ouvintes, aos olhos humanos, a salvação eterna é totalmente impossível. Assim como um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas é importante lembrarmos que Jesus trata da dificuldade e não da impossibilidade. E o Salvador novamente se compadece da ignorância do ser humano e com muita paciência, ele então, sem repreender os seus discípulos, ele olha para eles com amor e concorda com eles. Alguém se salvar por suas próprias forças e, por seus méritos pessoais, querer entrar no reino dos céus, é impossível. Impossível para as pessoas, mas nunca para o Deus Todo-Poderoso. E é Jesus que afirma isso. Para os seres humanos, isto não é possível, mas para Deus é. Pois, para Deus, tudo é possível. Os discípulos ficaram chocados com esta afirmação de Jesus, demonstrando que eles ainda não tinham entendido muito bem aquela resposta que o mestre tinha dado ao homem rico. Vá, venda tudo que você tem, distribui o dinheiro aos pobres e depois vem e siga-me. Aquele homem tinha observado os mandamentos de Deus ao longo da vida, mas tinha observado a lei do Senhor sem entender o porquê da observância. Algo semelhante estava acontecendo agora no íntimo dos discípulos. Eles tinham abandonado tudo, mas até ali, eles não tinham entendido ainda inteiramente o propósito deste abandono. Pois se eles tivessem entendido, não teriam ficado chocados com a exigência de Jesus. E aí é que mora o perigo. Pois, quando os bens terrenos e as riquezas deste mundo ocupam o nosso coração e se tornam o principal foco do nosso olhar, nós não conseguiremos mais perceber o real sentido da vida e do Evangelho. E então, só Deus mesmo para restaurar, pois para Ele
nada é impossível. Mas vejam agora o que Pedro falou. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Foi uma intervenção um tanto infeliz do apóstolo Pedro, inoportuna, autocomplacente, quase como que a perguntar: Jesus, que vantagem nós teremos? Afinal, nós deixamos tudo para te seguir. Família, amigos, prazeres, emprego. Renunciamos isso para ir contigo. Mesmo que a observação do apóstolo Pedro tivesse tamanha pretensão, a resposta de Jesus não foi de censura. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. E no futuro, receberá a vida eterna. Evidentemente, Jesus não está insinuando aqui que nós devemos literalmente abandonar tudo e todos. Não. Precisa ficar bem claro que é no sentido de amar menos. Jesus está lembrando de uma outra instrução que ele já tinha dado aos seus discípulos anteriormente, ao lhes dizer assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. O reino de Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar na nossa vida. E com Cristo, há bens muito mais ricos e posses muito mais maravilhosas, onde a plenitude das riquezas da misericórdia de Deus choverão sobre aqueles que perseverarem na fé até o fim. Mas esta observação de Pedro levou Jesus a instruí-lo sobre a recompensa para o discípulo e para o seguidor de Jesus. Não de forma humana, não de forma materialista e nem momentânea, mas como uma promessa futura. Deixar algo para seguir Jesus não é peso. Estas renúncias são resultados de um chamado amoroso de Jesus e da necessidade prática da missão, sem excluir cansaço, solidão, dúvidas, fracassos e seduções. Deus proporciona ao seu povo fiel uma plenitude de vida da qual lá os de fora nem conseguem sonhar. E o mundo jamais consegue superar. Estas bênçãos são multiplicadas na vida dos cristãos que usufruem as dádivas ricas de Deus, mesmo em meio às perseguições e contrariedades. Então, saborear estas bênçãos não significa que estamos livres de sacrifícios, mas mesmo em meio às dádivas, existem perdas e decepções. Porém, o fiel seguidor de Jesus coloca todas estas perdas nas mãos do Deus que o ama e que sabe das suas necessidades. Este Deus, que é a única fonte de todo amor, perdão, paz, salvação, esperança e vida eterna. Aparentemente, isto é, pode parecer que Pedro poderia, quem sabe, estar pondo em dúvida as promessas de Jesus, ou talvez servindo a Jesus apenas
com o propósito de futuras vantagens. Mas não era isso. A questão que o apóstolo Pedro levanta aqui em voz alta é o tipo de pergunta que todos nós, humanos, fazemos em voz baixa, talvez muitas vezes no decorrer da nossa vida. Vale a pena toda renúncia por Jesus? Vale a pena eu renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Jesus Cristo? Vale a pena abandonar os prazeres da carne por Jesus? Vale a pena ser manso e humilde de coração, quando a maioria das pessoas são egoístas e arrogantes? Vale a pena oferecer a outra face, quando tanta gente só pensa em maltratar o semelhante? Vale a pena ser bondoso e misericordioso, quando a maioria quer apenas nos explorar? Vale a pena ser honesto, respeitador e não se assentar na roda dos escarnecedores? Vale a pena enfrentar tanto sofrimento neste mundo, num mundo que considera o cristão leal e verdadeiro um idiota? Vale a pena toda esta renúncia por Jesus? Sim, meus ouvintes. E nós deveríamos gritar e proclamar: vale a pena. Sim, vale a pena toda renúncia por Jesus. E Jesus afirma isso a Pedro, afirma a vocês, afirma a mim, afirma a todos os que nele creem como o único meio e caminho para o Pai, que vale a pena deixar tudo para trás e segui-lo. Pois diz a Escritura: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em 1 João 2,7 diz assim: o mundo passa. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Em 2 Coríntios 4,18 lemos: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E em Mateus 10,39 nós temos estas palavras do próprio Jesus: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, esse terá a vida verdadeira. Moisés renunciou o luxo lá no palácio. José no Egito renunciou o prazer sexual impróprio. Daniel renunciou os grandes manjares do rei da Babilônia. Abraão foi provado a renunciar o próprio filho, quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque. Todos eles alcançaram a vida eterna, porque acreditaram que vale a pena renunciar às coisas do mundo e com fé andar firme e convicto nas promessas do Salvador. E nós? Andamos com Jesus? Meus ouvintes, a confiança que o ser humano deposita nos seus bens precisa ser, em primeiro lugar, direcionada a Cristo Jesus, cujas riquezas são eternas. Se nós confiarmos no Salvador Jesus
de todo o nosso coração, nós seremos herdeiros de uma herança incorruptível, a salvação de nossa alma imortal. E os bens que nós possuímos devem ser vistos e considerados como dádivas preciosas de Deus, o qual deseja que estas dádivas sejam usadas não só para nós mesmos, mas também e com responsabilidade para o bem do nosso próximo e para o bem da Igreja de Cristo aqui na terra. Precisamos, por isso, valorizar o nosso batismo, através do qual Deus nos fez filhos e herdeiros de Cristo, e herdeiros da vida eterna, concedendo-nos perdão para os nossos pecados. Pela palavra e pelo sacramento do altar, a Santa Ceia, essa fé criada em nossos corações é fortalecida e é sustentada, é mantida, para desta forma nós permanecermos sendo povo eleito de Deus. Então, meus ouvintes, certos das bênçãos espirituais, pois são essas que na verdade contam, o cristão servirá a Cristo de todo o coração, sem olhar para trás, porque sabe-se herdeiro de uma herança incorruptível, os céus, a vida eterna com Jesus. E isto, com certeza, faz valer a pena. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.